Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Thales Rafael de Rodrigues, faço o curso de Ciência na Computação na UFT e no semestre 26.1 estou cursando a matéria de Parte Generalista 3 com o professor Patrick Letores. E hoje vamos tratar sobre um artigo muito interessante que tem a ver com a segurança de rede 5G na IoT e a Network Link. Enfim, vamos dar continuidade para a próxima explicação. A frase, aberta, a frase de abertura do nosso slide resume muito bem o problema. Quanto mais dispositivos conectados, maior o desafio de proteger a rede. Essa frase parece simples, mas ela traz uma ideia central. Durante muito tempo, quando pensamos em redes, imaginamos principalmente computadores, servidores, roteadores, suítes, celulares, mas com o avanço da internet das coisas, esse cenário mudou completamente. Hoje não temos apenas pessoas conectadas, temos sensores, câmeras, veículos, dispositivos médicos, relógios inteligentes, máquinas industriais, sistemas de energia, casas inteligentes, cidades inteligentes e vários outros equipamentos conectados à rede. E quando tudo isso passa a depender de uma comunicação em tempo real, de baixa latência até disponibilidade, a segurança deixa de ser apenas um detalhe técnico e passa a ser uma exigência fundamental para que a rede funcione com confiança. O 5G surge exatamente nesse contexto. Ele não é apenas uma rede mais rápida que o 4G. O 5G é uma infraestrutura pensando em conectar pessoas, máquinas e sistemas críticos. Ele promete alta velocidade e baixa latência, grande capacidade de conexão e suporte a aplicações muito diferentes entre si. Aí que entra o conceito de Network Link, ou fatiamento de rede. A ideia é de dividir a rede em fatias virtuais, cada uma adaptada a um tipo de serviço. Uma fatia pode priorizar velocidade, outra pode priorizar baixa latência, outra pode priorizar conexão massiva de dispositivos, outra pode priorizar a segurança. Mas essa flexibilidade também aumenta a complexidade. Se a rede é mais dinâmica, mais virtualizada e mais distribuída, a segurança também precisa acompanhar essa lógica. O artigo parte exatamente dessa, o artigo parte exatamente dessa preocupação. O artigo parte O artigo parte exatamente dessa preocupação. Os autores afirmam que a tecnologia como a NFV, SDN e a Network Slim ajudam a tornar a rede 5G mais flexível e escalável, mas também criam desafios de segurança. O modelo tradicional centralizado, o modelo tradicional centralizado pode não ser suficiente para proteger uma infraestrutura tão grande, tão diversa e tão sensível. Por isso, o artigo propõe um framework de segurança distribuído, modular e articulado, com funções virtuais de segurança e um módulo de inteligência artificial para detectar anomalias. Então, essa é a videoaula. Nessa videoaula, nosso objetivo é entender quantos pontos principais. Nessa videoaula, nosso objetivo é entender 4 pontos principais. Primeiro, por que o 5G e o IoT tornam-se a segurança mais complexa? Segundo, quais são os conceitos principais necessários para compreender o artigo IoT 5G, NSV, NDN e Network Slim? Terceiro, qual é o problema do artigo identificado no modelo centralizado de segurança? E quando? E quarto, como o network distribuído, proposta pelos autores, tenta resolver esse problema usando camadas de segurança, funções virtuais e inteligência artificial. Ao final da aula, a ideia é que você consiga explicar não apenas o que o artigo propõe, mas que essa proposta faz sentido dentro do cenário atual das redes 5G e da internet das coisas. Bom, seguindo daqui, a gente tem que entender por que a 5G IoT torna a segurança mais complexa. Para responder isso, precisamos começar a entender que 5G não é apenas uma evolução da velocidade. É claro que a velocidade é importante, o slide menciona o throughput e o 10 gigabits por segundo, e que representa uma capacidade muito alta de transmissão de dados. Mas o 5G também traz outra característica essencial. Uma delas é a baixa latência. Latência é o tempo que uma informação leva para sair de um ponto e chegar ao outro. Em aplicações comuns, alguns milésimos de segundos e mais talvez não faça tanta diferença, mas em aplicações críticas isso pode ser decisivo. Pense em um carro autônomo. Se o sistema demora para processar uma informação de perigo, isso demora para causar um acidente. Pense em uma cirurgia remota. Se houver atraso em algum comando médico de resposta de equipamento, o risco é enorme. Pense em uma fábrica inteligente se os sensores da máquina não se comunicarem rapidamente. Pode haver a falha de produção ou um acidente industrial. Então, a baixa latência de 5G permite aplicações em tempo real, mas também exige uma segurança capaz de agir com tempo real. Não adianta detectar um ataque tarde demais em uma rede crítica. A resposta precisa ser rápida. Segundo ponto é a escala massiva. Ah, mas como assim a escala massiva? O slide fala que milhões de dispositivos por quilômetro quadrado, mesmo que esse número dependa do cenário e da infraestrutura.
A ideia principal é que o 5G foi projetado para suportar uma quantidade enorme de dispositivos conectados simultaneamente. E aqui surge um problema de segurança muito claro. Cada dispositivo conectado pode se tornar um ponto vulnerável. Em uma rede pequena, com poucos computadores, já é difícil manter tudo seguro. Agora imagine uma rede com sensores simples, câmeras, dispositivos médicos, máquinas industriais, veículos, celulares e sistemas de controle. Muito dispositivo IoT tem pouca capacidade de processamento, pouca memória e nem sempre recebe atualização de segurança de forma adequada. Isso significa que a superfície do ataque aumenta criticamente. A superfície de ataque é um conjunto de pontos por onde o ataque pode entrar e explorar uma rede. Quanto mais dispositivos, mais portas de entrada possíveis. Quanto mais serviços, mais configurações. Quanto mais comunicação, quanto mais disponibilidade, quanto mais interação. A manipulação é explorada, a configuração pode ser burlada e a comunicação pode passar de um ponto para outro ou ser pescada no caminho. O artigo lembra que a IoT está presente em praticamente todos os setores da saúde, automação, residência, monitoramento ambiental, infraestrutura, energia, transporte e indústria. Isso significa que o projeto IoT em rede 5G não é apenas um projeto celular, um projeto simplesmente que pode afetar a vida real das pessoas. Um ataque contra sensores hospitalares pode afetar dados dos pacientes, um ataque contra uma rede de energia pode afetar a distribuição de energia elétrica, um ataque contra veículos conectados pode afetar a mobilidade, um ataque contra dispositivos industriais pode interromper a produção. Então, quando falamos da segurança 5G ou IoT, estamos falando com a segurança que precisa lidar com três coisas ao mesmo tempo: escala, velocidade e credibilidade. A escala vem da quantidade enorme de dispositivos. A velocidade vem da necessidade de comunicação rápida em tempo real. A criticidade vem do fato de que muitas aplicações dependem de rede para funcionar com segurança. Esse é o contexto que torna a proposta do artigo relevante. Modelos tradicionais de segurança muitas vezes foram pensados para redes muito previsíveis, com menos dispositivos, menos dinamismo e menos diversificação de aplicações. Mas o 5G ou IoT exige uma abordagem mais flexível. Redes precisam ser capazes de detectar ameaças em diferentes pontos. Precisa distribuir processamento, precisa se adaptar a diferentes fatias de rede. Precisa proteger dispositivos com características muito diferentes. Por exemplo, proteger uma fatia de rede que usa carros autônomos não é o mesmo que proteger uma fatia que usa sensores agrícolas. Um exige uma latência baixíssima, outro tolera muito atraso, mas precisa suportar muitos dispositivos simples. Uma aplicação médica pode exigir praticamente extremamente rigorosa. Um aplicativo industrial pode exigir alta disponibilidade e resistência a ataques de negação de serviço. Portanto, a 5G amplia a conectividade, mas também amplia o risco. Bom, com essa ideia em mente, agora vamos ter que passar para destrinchar os conceitos que foram falados. Vamos começar aqui pelo IoT. IoT, ou Internet of Things, que seria, na tradução literal, o conceito da Internet das Coisas, que significa que qualquer coisa pode estar conectada à rede. Por exemplo, um sensor de temperatura é IoT, a câmera inteligente é IoT, um smartwatch é IoT, um medidor de energia é IoT, um equipamento industrial conectado também pode ser um IoT. O ponto principal é que o dispositivo transforma eventos do mundo físico em dados digitais. A temperatura vira dado, o movimento vira um dado, a localização vira um dado, padrões, umidades, velocidade, batimento cardíaco, consumo de energia, tudo isso pode virar um dado. O segundo conceito é o do 5G. 5G é uma quinta geração das redes móveis. Ele foi pensado para oferecer velocidade e baixa latência, grande capacidade de conexão e suporte a aplicativos críticos. Diferentemente das gerações anteriores, 5G não serve apenas para aparelhos de usuário de celular. Ele também serve para conectar máquinas, sensores, veículos e sistemas industriais. Por isso, o 5G e IoT são tecnologias fortemente relacionadas. O IoT gera muitos dispositivos e dados. O 5G oferece uma infraestrutura que conecta dispositivos com desempenho adequado. O terceiro conceito é o NFV, ou Network Function Visualization. Em português, pode ser chamado de visualização de funções de rede. Tradicionalmente, uma função de rede dependia de um equipamento específico, Mas, com essa nova tecnologia, por exemplo, o Firewall podia ser equipamento dedicado. Um balanceador de carga também podia ser um equipamento dedicado. Um ventilador especializado podia ser um outro. Com um NFV, essa função podia ser implementada em software e executada em infraestrutura virtualizada. Em vez de depender sempre de um hardware dedicado, a rede passa a usar funções virtuais. Pense em uma comparação simples. Antes,
para cada função você comprava uma máquina específica. Agora, várias funções podem rodar em um software e um serviço de virtualização. Isso flexibiliza e reduz a dependência de hardware específico, permite a criação de funções conforme a demanda. O artigo fala que a VNFs, que é a Virtual Network Functions, ou funções virtuais de rede, e dentro da proposta de segurança, os autores usam a ideia da VSF, ou Virtual Security Functions, ou funções virtuais de segurança. Essas VSFs são módulos de segurança virtualizados. Eles podem executar tarefas como autenticação, autorização, criptografia, controle de acesso, verificação de integridade e detecção de anomalias. O quarto conceito é o SDN, Software Definition Network, ou rede definida por software. No modelo tradicional, cada equipamento de rede toma a decisão de encaminhamento de forma mais fechada. Na SDN, existe uma separação entre o plano de controle e o plano de dados. Em termos simples, o controle de rede se torna mais programável. Isso permite geração de fluxo de dados com mais flexibilidade. Um controlador SDN pode definir regras, ajustar caminhos e reagir a mudanças automaticamente e fazer a sua decisão. Mas existe um detalhe importante: essa flexibilidade também cria risco. Se o controlador SDN for atacado, o impacto pode ser grande. Se uma API de controle for explorada e atacada, pode interferir no comando da rede. Então, o SDN traz poder de gerenciamento, mas também existe proteção. O quinto conceito é o Network Sling, que o Network Sling significa fatiamento de rede. A ideia principal varia de rede virtual para a mesma infraestrutura da física, cada fatia configurada para um tipo de serviço. Por exemplo, uma fatia com carros autônomos poderia ter uma baixa latência, uma fatia com streaming pode priorizar alta largura de banda, uma fatia com sensores IoT pode priorizar conexões massivas de baixo consumo, uma fatia para a saúde pode priorizar segurança e confiabilidade. Isso é muito útil porque permite adaptar a rede a diferentes necessidades, mas também aumenta o desafio da segurança. Cada fatia pode ter requisitos diferentes, riscos diferentes, políticas diferentes, mas não faz sentido aplicar exatamente a mesma segurança para todas as fatias de rede, porque cada uma opera uma característica própria. Aqui que a proposta do artigo começa a fazer sentido. Se a rede é fatiada, virtualizada e programável, a segurança também precisa ser modular, distribuída e adaptável. Vamos lidar com o conceito. O IoT gera milhões de dispositivos e dados. O 5G oferece infraestrutura e alta velocidade, baixa latência e grande capacidade. O NFV permite a criação de funções de redes em software. O SDN permite o controle de rede de forma programável. O Network Sling permite dividir a rede em fatias virtuais para diferentes serviços. E o framework do artigo usado, tudo isso para propor uma segurança distribuída em uma função virtual de segurança. E o framework do artigo usa tudo isso para propor uma segurança distribuída, em que as funções virtuais de segurança são espalhadas pelas camadas de arquitetura e atividade conforme a necessidade. Então esse slide nos dá a base técnica de apresentação. Sem o IoT, não temos a demanda massiva de dispositivos. O 5G oferece infraestrutura de alta velocidade, baixa latência e grande capacidade. A NFV permite a criação de função de rede com software. A SDN permite o controle de rede de forma programável. O Network Link permite dividir essa rede em fatias. Sem o IoT, não temos a demanda de dispositivos tão grande. Sem o 5G, não temos a infraestrutura de comunicação crítica. Sem o NFV, não temos a flexibilidade de função de virtualização. Sem o SDN, não temos o controle do programável. Sem o Network Link, não temos o fatiamento adaptável dos serviços diferentes. E sem a segurança distribuída, toda essa arquitetura pode ficar vulnerável, pesada ou dependendo de um único ponto de falha. Bom, depois de entendermos um ponto dos mais importantes aqui desse artigo, a gente pode entender a problemática da segurança centralizada. O slide compara dois modelos, centralizado e distribuído. No modelo centralizado, as decisões e as funções de segurança ficam concentradas em um ponto principal. No modelo distribuído, essas funções são espalhadas em diferentes pontos da arquitetura. A pergunta do slide é: por que centralizar é arriscado? Em redes menores ou mais simples, centralizar pode parecer uma boa ideia. Se tudo passar por um único ponto de segurança, fica mais fácil monitorar,
controlar e administrar. O problema é que em redes 5G massivas, esse ponto central pode se tornar um gargalo crítico. Imagine uma cidade inteira conectada por 5G. Câmera de segurança, semáforos inteligentes, veículo, hospitais, sensores ambientais, casas inteligentes, fábricas e milhares de celulares. Se toda a segurança depender de um único núcleo de processamento, esse núcleo pode ficar sobrecarregado, ele precisa analisar muito tráfego, responder muitas requisições e tomar decisões rapidamente. Isso gera o primeiro problema, gargalo de processamento. Gargalo é quando uma parte do sistema limita o desempenho de todo o conjunto. Uma avenida com várias faixas que de repente afunila para uma única pista. Mesmo que antes o tráfego fluísse bem, quando tudo precisa passar por um único ponto, a lentidão aparece. Em segurança centralizada, o mesmo pode acontecer. A rede pode ser grande, rápida e distribuída, mas se toda análise de segurança passar por um único ponto, esse ponto limita a eficiência. O segundo problema é o ponto único de falha. Se a segurança depende de um componente central, esse componente falha, o ataque fica. O segundo problema é o ponto inicial de falha. O segundo problema é o ponto único de falha. Se a segurança depende de um componente central, esse componente falha, o ataque deixa o sistema disponível. O impacto pode atingir a rede toda. Isso é especialmente perigoso em 5G, porque muitas aplicações podem ser críticas. Uma falha de segurança em que a rede usa por hospitais, transporte ou indústria pode ter consequências sérias. O terceiro problema é a resposta lenta a ataques. No ambiente 5G com IoT, ataques podem acontecer com grande escala e de forma muito dinâmica. Um ataque de negação de serviço, por exemplo, pode gerar um tráfego malicioso em vários pontos ao mesmo tempo. Se a resposta depender de um centro distante, pode haver atraso de detecção e mitigação. O quarto problema é a menor resiliência. A resiliência é a capacidade do sistema de continuar funcionando mesmo diante de falhas de ataques. Os sistemas distribuídos tendem a ser mais resilientes porque não dependem de um único ponto. Se uma parte falhar, a outra parte pode continuar operando. O artigo argumenta que a rede 5G massiva centraliza toda a segurança pode ser ineficiente e arriscada. Por isso, a proposta dos autores é distribuir as funções de segurança em várias camadas diferentes e modulares. Em vez de um único grande ponteiro tentando verificar tudo, o sistema teria vários pontos de proteção espalhados pela arquitetura. Cada camada cuidará do tipo específico de risco e as funções seriam ativadas conforme necessidade. Pense em um prédio, com apenas uma entrada e uma única verificação de segurança. Se muita gente chegar ao mesmo tempo, forma fila, se a segurança sair, todo o prédio fica vulnerável. Agora pense em um prédio com controle de várias entradas, câmeras inteligentes, sensores, equipamentos e andares diferentes com sistema de automação de alerta. A segurança fica mais distribuída, mais rápida e mais resiliente. Essa é a lógica que o artigo leva para a rede 5G. O modelo centralizado pode ser simples, mas simplicidade nem sempre significa eficiência. Em uma rede complexa, dinâmica e de virtualidade, a segurança também precisa ser dinâmica. Então, esse slide marca a transição entre o problema e a proposta. O problema é que a segurança centralizada pode gerar um ponto único de falha, gargalo de processamento, resposta lenta e menor resiliência. A proposta será o framework distribuído, modular, multicamadas, com VSF e a inteligência artificial. Bom, entendendo a infraestrutura distribuída, agora a gente tem que começar a pensar nas principais ameaças para essa infraestrutura. Vamos explicar cada de forma clara. Primeiro, o DOS e o DDoS. O DOS significa Denial of Service, ou negação de serviço. O objetivo desse ataque é tornar o serviço indisponível. O ataque tenta sobrecarregar um servidor, uma rede, um controlador ou algum recurso até que ele não consiga responder ao usuário legitimamente. O DDoS é a variação distribuída desse ataque. Em vez de um único ponto atacado, vários dispositivos enviam o tráfego ao mesmo tempo. Em IoT isso é especialmente preocupante, porque dispositivos vulneráveis podem ser infectados e usados como parte de uma botnet. Um botnet é uma rede de dispositivos comprometidos controlados por um ataque. Se milhares de câmeras, roteadores, sensores ou dispositivos IoT forem infectados, ele pode ser usado para gerar tráfego malicioso para
contra um alvo. Em rede 5G, isso gera um grave problema, porque a quantidade de dispositivos conectados é muito maior. Um ataque distribuído pode crescer rapidamente. Segundo, meio intermédio, um ataque homem no meio. Esse tipo de ataque, os invasores interceptam uma comunicação entre duas partes. Ele pode apenas escutar os dados ou também modificar essa mensagem antes de encaminhá-la. Imagina que o dispositivo IoT envia dados para um servidor. Se um ataque consegue posicionar em meio da comunicação, ele pode capturar as informações sensíveis, alterar comandos e fingir uma nova pasta. Em redes com sensores médicos, indústrias ou veículos conectados, isso pode ser muito perigoso. Terceiro, replay attack. No ataque de repetição, o ataque captura dados legítimos e depois reutiliza esses dados para tentar obter acesso à execução de uma nova ação. Por exemplo, imagine que um dispositivo envia uma mensagem de autenticação válida. O atacante captura essa mensagem e tenta reenviá-la depois como se fosse o usuário legítimo. Por isso, o sistema de segurança precisa usar mecanismos como o timestamp, o número aleatório, chave de sessão e validação de contexto para impedir esse tipo de ataque. Quarto, malwares. Malwares é qualquer software malicioso. Isso é especialmente problemático porque muitos dispositivos têm pouca capacidade de defesa. Alguns usam senhas padrões, sistemas desatualizados ou firmwares vulneráveis. Um malware pode transformar um dispositivo IoT em uma parte de um botnet, roubar dados, interromper o funcionamento ou abrir o caminho para ataque mais profundo na rede. Quinto, roubo de identidade. Em redes móveis, a identidade é um ponto crítico. O artigo menciona riscos relacionados à identidade, localização e privacidade. Um exemplo importante é o MCI Cat, em que o ataque usa estações falsas para tentar capturar a identidade de assinantes. Se a identidade do usuário ou dispositivo é comprometido, o atacante pode tentar passar por ela e acessar o serviço indevidamente ou rastrear sua localização. Sexto, ataque em SDN ou NFV. Como vimos, SDN torna o controle da rede mais programável. Isso é poderoso, mas também cria riscos. APIs expostas podem ser exploradas, controladas podem ser alvos de DDoS. Aplicações maliciosas podem tentar manipular regras e fluxos. Já no NFV, as funções virtuais podem sofrer alguns isolamentos. Configurar corretamente, falhas de integridade ou exploração de vulnerabilidade em ambiente virtual. Ou seja, o 5G não tem apenas ameaças tradicionais, ele também tem ameaças próprias de uma arquitetura virtualizada, programável e distribuída. Além desses ataques, o artigo também discute principalmente em redes 5G dados de localização, identidade e comportamento podem circular entre diferentes SAPs, operadores, provedores de serviço, fornecedores de infraestrutura, plataformas de nuvem e outros principais. Isso torna a proteção e a privacidade mais difícil, porque os dados podem estar distribuídos em diferentes ambientes e até em diferentes países. Então, quando falamos de serviço de 5G, o IoT precisa pensar em 3 dimensões. A primeira, a disponibilidade do sistema precisa continuar funcionando mesmo sob ataque. O segundo, a integridade os dados e os comandos não podem ser alterados indevidamente. Terceiro, a confiabilidade é a principal. Informações sensíveis não podem ser acessadas por pessoas ou sistemas não autorizados. O framework proposto no artigo tenta responder essas ameaças distribuindo funções de segurança em camadas e usuários de inteligência artificial para detectar comportamentos anônimos em tempo real. Esse é o ponto que nos leva ao próximo slide. Bom, e agora vamos para a proposta que o artigo mostra para resolver esse tipo de problemas. Vamos destrinchar essa fase. O artigo propõe um framework distribuído, modular e multicamadas com funções de segurança virtualizadas chamadas de VSFs, ativadas sob demanda. Primeiro, o framework distribuído. Isso significa que a segurança não fica concentrada em um único ponto, ela é espalhada por diferentes camadas e componentes de rede. Cada parte da arquitetura pode ser executada de funções específicas de proteção. Segundo, modular. Modular significa que o sistema é composto por módulos. Cada módulo tem uma função específica em vez de um bloco único de segurança tentando fazer tudo. Existem módulos especializados.
Por exemplo, um módulo pode cuidar da autenticação, outro da autorização, outro da criptografia, outro do controle de acesso e outro do destaque de anomalia. Terceiro, o multicamadas. O artigo organiza uma segurança em camadas. Isso é importante porque diferentes problemas acontecem em diferentes níveis de rede. Há problemas no dispositivo de usuário, há problemas na camada de recurso físico, há problemas na comunicação, há problemas na sinalização, há problemas na gerência de rede, há problemas nos serviços, há problemas na privacidade e identidade. Cada camada tem sua própria ameaça, por isso tem que ter mecanismos próprios de defesa. Quarto, VSFS e Virtual Security Functions. A VSF são as funções virtuais de segurança, elas seguem a lógica da NFV. Em vez de depender apenas de uma equipe de físico dedicada, essa função pode ser executada como componentes virtuais. Isso traz flexibilidade, sem uma fatia de rede precisa de muita mais segurança em determinado momento. As funções podem ser ativadas ou redirecionadas. Se a demanda diminui, ela pode ser reduzida. Pense na VSF como equipamentos de segurança digitais especializados que podem ser posicionados em diferentes partes de uma rede conforme a necessidade. Se há suspeita de ataque em uma fatia específica, o sistema pode acionar funções de detecção, autenticação, bloqueio e análise daquela região na arquitetura. Isso evita que toda a rede precise processar tudo aquele tempo inteiro. E por isso que o slide destaca a ativação de on-demand ou sob-demanda. Ativar sob-demanda significa que as funções da segurança precisam estar todas funcionando o tempo todo, no máximo o tempo que elas estão sendo utilizadas realmente. Pode ser acionado quando necessário, isso reduz a sobrecarga. A redução de sobrecarga é um ponto essencial em rede 5G. Desempenho é crítico. Segurança não pode deixar a rede mais lenta. Ela precisa proteger sem comprometer a baixa latência e a throughput. Outro ponto a destacar é Outro ponto destacado é sem ponto único de falha. Como a segurança é distribuída, a falha tem um módulo e não derruba toda a proteção. Isso aumenta a resiliência. O artigo defende que essa arquitetura melhora tanto a segurança quanto o desempenho. Ela distribui tarefas de segurança, reduz gargalos e melhora o balanceamento de carga, permitindo adaptação em diferentes fatias de rede. A segurança deixa de ficar concentrada em um único ponto e passa a ser distribuída pela arquitetura, adapta-se dinamicamente e às necessidades de cada fatia de rede. Essa é a mensagem central do slide. Agora é importante entender que essa proposta não surge isolada. Ela é apoiada a uma tendência maior de redes modernas e softwareização. A softwareização significa a transformação de funções que antes eram dependentes por hardware e fixas funções, controles por software, NFV ou SDN, e são exemplos disso. Se a rede se torna mais programável, a segurança também pode ser mais programável. Se a rede é dividida em fatias, a segurança também pode ser adaptada por fatias. Se a rede opera em tempo real, a detecção de ameaças também precisa ser em tempo real. E aí, que entra a inteligência artificial, que será explicada melhor no slide 8. Mas antes disso, precisamos entender as camadas do framework. Bom, para entendermos as camadas, no slide vemos uma pirâmide com 6 camadas principais. Camada de recursos, camada de rede, camada de gerenciamento, camada de IA, camada de serviço e camada de usuário. Essa estrutura é importante porque mostra que a segurança não deve estar tratada como uma única barreira na entrada da rede. Ela precisa estar distribuída desde a infraestrutura física até a proteção do usuário final. Vamos começar pela base da pirâmide. A primeira é a camada de recursos. Essa camada inclui recursos físicos e os dispositivos smartwatch, sensores, dispositivo, IoT, rádio de rede e outros elementos da infraestrutura. No artigo, essa camada envolve etapas como identificação, verificação, validação e investigação de pacotes. Em termos simples, é onde a rede começa a lidar com os dados vindos dos dispositivos. Pacotes precisam ser identificados, analisados e validados. Se algo estranho aparecer, já nesse nível, a rede pode adicionar um mecanismo de proteção. A
segunda é a camada de rede. Essa camada envolve a comunicação e sinalização. Sinalização é fundamental em redes móveis, porque é o conjunto de mensagens usados para estabelecer e manter e encerrar conexões. Se a sinalização é atacada, o funcionamento da rede pode ser comprometido. Por exemplo, ataques de inundação de plano de sinalização podem sobrecarregar o elemento de rede. Por isso, proteger a comunicação e sinalização é essencial. Terceira é a camada de gerenciamento. Essa camada envolve a orquestração, provisoriamente a administração e controle de serviços, virtualizados em arquitetura 5G com NFV. É assim que entra o elemento como significado de VNF, orquestração de serviço e alocação de recursos. No artigo, essa camada envolve a identificação de ameaças, integridades e criptografia. A ideia é garantir que as mensagens de gerenciamento não sejam alteradas, interceptadas ou usadas indevidamente. Pense na camada de gerenciamento como uma coordenação de rede. Se alguém compromete essa coordenação, pode alterar a configuração, criar falhas, desviar tráfego e prejudicar o serviço. Por isso, essa camada precisa ser muito bem protegida. A quarta camada é a camada de IA. Essa é diferente. Importante no framework, a camada de inteligência artificial monitora padrões de tráfego e tenta identificar anomalias em tempo real. A anomalia é um comportamento que foge do padrão esperado. Por exemplo, aumento repentino de tráfego, tentativa repetida de aumentar a autenticação, fluxo estranho entre dispositivos, sinais de jumping, repetição de pacotes, comportamento suspeito de um nó ou um padrão comportamental de DOS. A IA ajuda porque ataques novos nem sempre estão registrados em regra fixa. Um sistema baseado apenas em uma assinatura conhecida pode falhar diante do ataque zero-day. Já um sistema de detecção de anomalias tenta perceber o comportamento suspeito mesmo quando o ataque ainda não é conhecido. A quinta é a camada de serviço. Essa camada envolve o serviço oferecido pela rede. Aqui entre autenticação, autorização e controle de acesso. Autenticação responde à pergunta: quem é você? Autorização responde à pergunta: o que você tem permissão para fazer? Controle de acesso responde à pergunta: quais recursos você pode acessar? Essas três funções são necessárias em qualquer sistema de segurança. Em uma rede 5G com diferentes fatias, isso se torna ainda mais importante. Um dispositivo autorizado em uma fatia não deve necessariamente ter acesso a outra. Um serviço industrial não deve permitir o mesmo tipo de acesso a um serviço de entretenimento. Cada fatia precisa da política própria. A sexta é a camada de usuário. Essa camada envolve privacidade, identidade, integridade e criptografia. É a camada mais próxima da proteção de usuário final. Principalmente significa a proteção de informações pessoais sensíveis. Identidade significa garantir que o usuário e dispositivos sejam quem dizem ser. Integridade significa garantir que as mensagens não foram alteradas. Criptografia significa a proteção do conteúdo das comunicações contra a leitura não é autorizada. Ao organizar a segurança em camadas, o framework evita depender de uma única solução universal. Cada camada protege um conjunto específico de problemas, e juntas essas camadas formam uma defesa muito completa. Essa abordagem se parece com uma ideia de defesa em profundidade. Em segurança da informação, defesa em profundidade significa usar várias barreiras e controles, de modo que uma falha e outra ainda não possa proteger o sistema. No artigo, essa defesa em profundidade é conhecida como virtualização e distribuição. As VSFs, a execução de função especializada na camada, e a ajuda na detecção de anomalias e encaminhamento de alertas. Então, esse slide mostra a espinha dorsal do framework. Na base temos infraestrutura e recursos, depois de comunicação e sinalização, depois gerenciamento no centro e a camada de IA, depois serviços e no topo a proteção ao usuário. Essa organização permite que a segurança seja aplicada de forma muito adaptável, modular e escalável, em redes 5G, com IoT Networks Link. Bom, tendo uma olhada aqui as camadas, vamos trinchar um pouco mais a camada 4, que é a camada de IA, que é o diferencial de toda essa infraestrutura. O slide mostra 4 etapas: monitoramento, detecção, alerta e resposta. A ideia central é que o módulo de IA monitora padrões de tráfego em tempo real e identifica comportamentos suspeitos que regras fixas fazem e talvez não detectem-se. Vamos começar pelo monitoramento. Monitorar significa observar continuamente o fluxo de rede. A IA acompanha características do tráfego como o volume de pacotes,
intervalo entre pacotes, origem e destino, duração de sessão, padrão de comunicação e comportamento dos dispositivos. Em uma rede 5G com IoT, isso é um fundamental, porque os dispositivos podem ter comportamentos separados. Por exemplo, um sensor de temperatura talvez envie pequenas mensagens de intervalos regulares, uma câmera pode gerar tráfego de vídeo, um vídeo pode ser enviado pela rede, um veículo conectado pode trocar mensagens com baixa latência. Se de repente um sensor simples começa a enviar tráfego em grande volume para destino desconhecido, isso pode ser um anômalo. Isso pode ser uma anomalia. Se vários dispositivos passarem a enviar requisições simultâneas para o mesmo serviço, pode ser um sinal de DDoS. Se aparecer tentativas repetitivas da autenticar, pode haver a tentativa de invasão. Segunda etapa é a detecção. O objetivo é identificar o tráfego anormal e ataques zero-day. Ataques zero-day são ataques que exploram a vulnerabilidade ainda desconhecida ou sem correção disponível. Esse tipo de ataque é difícil de detectar, usando apenas regras fixas, porque as regras geralmente dependem de padrões conhecidos. Um antivírus tradicional, por exemplo, pode comparar arquivos com assinatura de malwares conhecidos, mas se o malware é novo, pode passar a ser apercebido. A detecção de anomalias tende a resolver parte desse problema e observar comportamento. Não é preciso conhecer exatamente o nome do ataque. Se o comportamento foge muito do padrão esperado, significa que pode gerar alerta. O artigo afirma que o módulo de IA foi integrado ao framework para identificar padrões anômalos de tráfego e vulnerabilidade zero-day em um tempo real. Além disso, parte de detalhes computacionais, os autores descrevem como o módulo de IA foi treinado com tráfego 5G simultâneo, incluindo cenários normais e cenários de ataque, como DDoS, Main-Demand, Replay e Jambi. A abordagem mencionada em uma rede neural artificial, escolhida por uma capacidade de captura. A terceira etapa do slide é o alerta. Quando a IA detecta uma anomalia, ela precisa comunicar isso ao VSV responsável, ou seja, a IA não é apenas observadora isolada, ela funciona como um mecanismo inteligente que aciona os módulos de segurança apropriados. Se a anomalia parece estar relacionada à autenticação, a VSV de autenticação pode ser acionada. Se aparece um ataque de tráfego, mecanismo de filtragem ou mitigação pode ser ativado. Se houver princípio ou identidade, talvez a função específica pode entrar em outra ação. A quarta etapa é a resposta. A resposta significa agir dinamicamente contra essa ameaça. A resposta pode incluir bloqueio de fluxo de suspeito, retirada de tráfego, aumento de verificações, acionar criptografia, limitar restrições, isolar uma fatia ou reforçar a autenticação. Esse é um ponto muito importante. A IA permite que o sistema seja adaptativo. Em vez de depender de apenas uma regra estática, o framework tenta perceber a mudança no comportamento da rede e reagir conforme o contexto. Isso é muito importante em 5G porque a rede é altamente dinâmica. Usuários se movem, dispositivos entram e saem, fatias são criadas e ajustadas. O tráfego muda rapidamente, o ataque pode aparecer em diferentes camadas. Mas o importante é fazer com que a observação crítica da inteligência artificial não seja apenas magia. Ela depende de dados e treinamento. A qualidade das funcionalidades, boa configuração, validação e controle de falsos positivos. Falso positivo acontece quando o sistema acusa uma ameaça onde não existe. Falso negativo acontece quando o sistema deixa passar uma ameaça real. Em redes críticas, os dois problemas são sérios. Se houver muitos falsos positivos, a rede pode bloquear serviços legítimos. Se houver muitos falsos negativos, o ataque pode passar desapercebido. Por isso, o uso da IA em segurança exige equilíbrio. O artigo apresenta resultados positivos, mas também reconhece que o módulo de IA precisa continuar evoluindo para lidar com novas ameaças. A grande contribuição da IA no framework é a transformar a segurança em algo mais inteligente e responsivo. A rede não fica apenas esperando uma falha acontecer, ela monitora, aprende padrões, detecta, decide, aciona módulos e responde de forma distribuída. Essa ideia conecta diretamente com o slide 8 e o slide 9, onde vemos o resultado da simulação.
depois de ter isso aqui, a gente pode ir para a simulação dos principais resultados. O slide aparece no modelo centralizado distribuído, a distribuição da IA nas métricas e avaliação dos autores. Antes de falar das métricas, vamos entender o cenário de simulação. O artigo testou um filme proposto usando o MATLAB 2018b. Os autores criam um cenário com uma área de 100 por 100 km coberto por 26 estações bases pequenas chamadas de SBS. Os usuários foram distribuídos aleatoriamente e conectados a essas estações. Depois foram simulados ataques em nossas bases selecionadas, entre ataques como Made in Meat e Denial of Service. O teste considera diferentes quantidades de usuários, indo de 100 até 1000 usuários, com o trajetória de velocidade de tráfego variado. O objetivo era comparar o comportamento de uma abordagem centralizada com uma abordagem distribuída proposta. Duas métricas importantes aparecem no artigo, o TSPR e o MSPL. O TSPR significa Total Security Procedure Ratio, ou taxa total de processamento de segurança. Em termos simples, essa métrica indica quanto processamento de segurança está sendo exigido do sistema como um todo. O MSPL significa Maximum Security Procedure Load, ou carga máxima de processamento de segurança. Em métrica indica que é maior peso de processamento em que um ponto ou componente. Para entender a diferença, pense em uma sala de aula com trabalho para corrigir. O TSPR seria a quantidade total do trabalho de correção. O MSPL seria quanto o professor mais sobrecarregado precisa corrigir. Se todo mundo entrega para o único professor, a carga máxima dele é enorme. Se a correção é distribuída entre vários professores, a carga máxima dele diminui. Na rede acontece algo parecido. O modelo distribui tenta espalhar o processamento de segurança entre várias VSFs, evitando que um único ponto fique sobrecarregado. O artigo mostra que o modelo distribuído apresenta TSPR, o menor que o modelo centralizado. Isso significa que a abordagem proposta reduz a sobrecarga total e o processamento de segurança. Também mostra que a MSPL é o menor do modelo distribuído. Isso significa que é melhor balanceamento de carga porque o processamento não fica concentrado em um único ponto. No slide aparece a ideia de que o modelo distribuído com IA apresenta melhor desempenho e maior resiliência. Isso faz sentido porque a IA ajuda a detectar anomalias de formas mais direcionadas. Em vez de acionar todos os mecanismos de segurança o tempo inteiro, o sistema pode ativar a segurança quando acontece alguma anomalia. Além do TSPR e o MSPL, o artigo também discute outros recursos: a carga, distância, cobertura e o throughput. Na avaliação da carga, o método proposto apresenta melhor desempenho do que abordagens comparáveis, reduzindo a pressão sobre a rede. Na avaliação de distância, o modelo também apresenta melhoria, indicando melhor organização dos nós e a comunicação mais eficiente. Na avaliação de cobertura, o método proposto demonstra melhor cobertura da rede, que é importante para ambientes com mais disponibilidade distribuída. E o throughput, o artigo mostra que o método proposto atinge desempenho superior à comparação com outros métodos avaliados. O throughput é a quantidade de dados ou transação de que o sistema consegue processar em determinado tempo. Em rede 5G, o throughput é essencial porque a rede precisa lidar com um grande volume de comunicação. O artigo menciona teste de taxa de envio de transição e aponta que a arquitetura proposta consegue manter bem o desempenho, até determinado limite, com um throughput elevado e a latência baixa. Porque outro ponto importante é a detecção de ataques. O módulo de IA, segundo autores, atingiu a cura acima de 95% em testes, mantendo a baixa taxa de falso positivo. Isso é um resultado relevante, porque mostra que a detecção de anomalias pode contribuir para a segurança sem gerar acesso de alertas incorretos. Agora é importante interpretar esse resultado com cuidado. O artigo usa simulação e a simulação não é útil porque permite testar cenários controlados. Comparar a abordagem de observar tendências, mas uma simulação não é a mesma coisa que aplicar num ambiente real, em uma operadora 5G. Na prática, redes reais têm mais variáveis, equipamentos diferentes, usuários reais, políticas comerciais, falhas imprevisíveis, ataques mais complexos, restrições regulares e custos de implantação. Então, os resultados são promissores, mas não significa que todos os problemas estão resolvidos.
A contribuição do artigo está em mostrar que a abordagem distribuída com IA pode melhorar o desempenho e resiliência em comparação com métodos centralizados. Pode ir pelo menos dentro do cenário simulado. O gráfico de dados indica 3 ideias principais. Primeiro, distribuição, função de segurança do sobrecarga. Segundo, a distribuição melhora o balanceamento e reduz pontos críticos. Terceiro, a IA aumenta a capacidade de detecção e ameaças dinamicamente e ataque de desconhecidos. Essas 3 ideias sustentam a conclusão do artigo. Portanto, o slide 9 é o momento em que vamos apontar e sair da teoria e para a avaliação experimental. O framework não é apresentado apenas em uma ideia conceitual. Os autores tentam demonstrar que ele melhor metrifica relevante, como processamento, carga, cobertura de distância, throughput e detecção de ataques. Bom, com isso chegamos à nossa conclusão. O slide afirma que o artigo demonstra que um framework distribuído multicamadas e com IA é essencial para a proteção de redes 5G com IoT e Networks Linked. Essa conclusão pode ser dividida em 4 palavras-chave: escalável, resiliente, inteligente e desafiador. Vamos começar por escalável. Essa solução escalável é aquela que consegue crescer sem perder a eficiência. Em rede 5G com IoT, escalabilidade é indispensável, porque a quantidade de dispositivos para aumentar muito rapidamente. Se cada novo dispositivo aumentar muito o custo de segurança, o sistema se tornará inviável. Se cada nova fatia de rede exigir uma arquitetura totalmente separada, o objeto ficará incompleto e muito complexo. O framework distribuído tenta resolver isso usando VSFs, ativação sob demanda. A segurança pode ser adaptável e diferentemente fatias e volumes de dispositivo. A segunda palavra é resiliência. O modelo é resiliência porque evita pontos únicos de falha. Em vez de depender de um núcleo central de segurança, ele distribui funções em várias camadas. Se um módulo falha, outro pode continuar operando sem parte da rede atacada. A resposta pode ser localizada e distribuída, isso reduz o risco de colapso de rede. A terceira palavra é inteligência. A inteligência vem do módulo de IA. Para detecção de anomalias, como vimos, ele monitora tráfego, identifica padrões suspeitos, detecta possíveis ataques zero-day e aciona os VSFs responsáveis. Isso torna a segurança mais adaptativa, capaz de recuperar a ameaça que mudam rapidamente. No 5G, a segurança e a eficiência precisa ser distribuída, inteligente e adaptável. Essa frase final do slide resume bem a mensagem do artigo. Mas o propósito do slide também aponta desafios futuros: privacidade, interoperabilidade, evolução dos modelos de IA. Vamos começar com privacidade. É um desafio porque as redes 5G com IoT coletam ou processam muitos dados sensíveis. Localização, identidade, dados de saúde, dados de indústria, comportamento do usuário, comportamento entre dispositivos pode ser extremamente valioso. Proteger a rede de ataque não basta. Também é preciso garantir que os dados pessoais sensíveis sejam tratados corretamente. A interoperabilidade é outro desafio. A rede 5G envolve muitos atores: operadores, fornecedores de infraestruturas, provedores de serviço, plataformas em nuvem, fabricantes de dispositivos IoT e usuários finais. Fazendo todos esses componentes funcionarem juntos de forma segura não é simples. Diferentes padrões, protocolos, políticas e interesses precisam ser coordenados. O terceiro desafio é a evolução dos modelos de IA. Ataques mudam, ataques aprendem, novas vulnerabilidades aparecem, então o modelo de IA também precisa ser atualizado. A validação é protegida contra manipulação. Existe inclusive risco de ataque próprio contra a própria IA, como dados maliciosos usados para enganar o modelo e alterar seu comportamento. Então a conclusão crítica deve ser: a IA resolve tudo. A conclusão mais adequada é: IA pode melhorar muito a detecção e responder, mas precisa ser usada com cuidado, validação e utilização contínua. Também preciso lembrar que a segurança distribuída traz seus próprios desafios.
distribuir funções melhora a resiliência, mas também aumenta a complexidade de gerenciamento. É necessário compreender que a VSFs garantem a compartilhamento entre camadas, evitar configurações incorretas e manter políticas consistentes. Mesmo assim, o artigo oferece uma contribuição importante. Ela mostra que em redes 5G e IT Network Sliced, a segurança precisa seguir a mesma lógica da rede, ser flexível, virtualizada, distribuída e adaptável. Não faz sentido proteger uma rede moderna com uma arquitetura de segurança rígida, centralizada e estática. 5G é dinâmico, a IT é massiva, Network Slicing é flexível, a NFV é virtualizado, o SDN é programável. Logo, a segurança também precisa ser dinâmica, modular e programável. Para fechar a videoaula, podemos resumir que os 5 principais pontos dessa videoaula. Primeiro, o crescimento da IoT em redes de 5G aumenta drasticamente a superfície de ataque. Segundo, a tecnologia como NFV, SDN e Network Sliced tornam as redes mais flexíveis, mas também criam novos desafios de segurança. Terceiro, modelos centralizados podem gerar gargalos, pontos únicos e falha e baixa resiliência. Quarto, o artigo propõe um framework distribuído em multicamadas com VSFs criativadas sob demanda. Quinto, as camadas IA fortalecem o sistema ou detectam anomalias, ataques 0D e padrões suspeitos em tempo real. A mensagem final é que proteger a rede 5G não é apenas instalar um firewall mais forte e criar uma rede de bloqueio, é pensar em segurança como parte de uma arquitetura de rede. Em uma rede fatiada, a segunda também precisa ser adaptada para fatia. Em uma rede virtual, a segurança também precisa ser virtual. Em uma rede distribuída, a segurança também precisa ser distribuída. Em uma rede que muda o tempo todo, a segurança precisa ser inteligente o suficiente para acompanhar essa mudança. Então, agradeço por ter assistido até aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.